Cardiologistas estão soando o alarme. E não é drama, não é exagero. Cada vez mais, estudos mostram que hábitos comuns, aqueles que a gente repete sem pensar, estão destruindo o coração das pessoas de forma silenciosa. O perigo cresce ano após ano, escondido, até que um dia se revela na forma de um infarto ou um AVC. E quando isso acontece, pode ser tarde demais para voltar atrás. O mais assustador é que não estamos falando de doenças raras ou de situações extremas, mas de atitudes do dia a dia, de escolhas que parecem inofensivas, mas que cobram um preço altíssimo para a nossa saúde. E é por isso que hoje você vai entender o que mais preocupa os cardiologistas neste momento e, principalmente, o que você precisa mudar agora mesmo para não se tornar mais um número nas estatísticas. Porque a prevenção começa muito antes de qualquer remédio, de qualquer consulta, de qualquer internação. Ela começa nas pequenas decisões que você toma todos os dias. Mas antes de continuarmos, eu já te peço, se inscreve no canal Vida Longa ao Coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que você quer ver saudável por muitos anos e comenta aqui de qual cidade e estado você está assistindo. Esse simples gesto nos ajuda a levar essa mensagem para muito mais pessoas e, quem sabe, salvar vidas. O inimigo silencioso que começa no carrinho de compras. A cena é comum e acontece em milhares de lares todos os dias. Você vai ao supermercado, empurra o carrinho pelos corredores e, sem pensar muito, começa a colocar dentro dele refrigerantes, pacotes de biscoitos recheados, embutidos como presunto e salsicha, pizzas congeladas, batatas fritas prontas para o forno, produtos que parecem práticos, saborosos e até mais baratos. Afinal, eles estão sempre em promoção, sempre bem embalados, sempre prontos para seduzir. O problema é que esses alimentos, conhecidos como ultraprocessados, não são apenas calorias vazias. Eles carregam uma combinação explosiva de sal em excesso, açúcares ocultos, gorduras ruins e aditivos químicos que inflamam as paredes das artérias. Quando você consome esse tipo de produto todos os dias, cria no corpo um ambiente perfeito para o acúmulo de placas de gordura nos vasos sanguíneos. E essas placas, com o tempo, podem se romper e bloquear totalmente o fluxo de sangue para o coração, provocando um infarto. Mas o perigo não é apenas físico, existe também o impacto metabólico. Alimentos ultraprocessados são absorvidos rapidamente pelo corpo, causando picos de glicose e insulina. Esse sobe e desce constante força, o pâncreas a trabalhar mais, desgasta o metabolismo e aumenta o risco de desenvolver diabetes tipo 2, que, por sua vez, é um dos principais vilões da saúde cardiovascular. E há outro ponto que poucas pessoas associam: o consumo frequente de ultraprocessados altera o paladar. Quanto mais sal, açúcar e gordura artificial você ingere, mais o cérebro se acostuma e passa a desejar esses sabores intensos. Com o tempo, frutas, legumes e alimentos naturais parecem sem graça, o que cria um ciclo vicioso difícil de quebrar. Esse ciclo não apenas aumenta o peso corporal, mas também sobrecarrega o coração, que precisa bombear sangue para um corpo cada vez mais inflamado e com menor capacidade de circulação eficiente. A ciência já mostrou que uma dieta rica em ultraprocessados está ligada a um risco muito maior de hipertensão arterial. E a hipertensão é chamada de assassina silenciosa, porque pode permanecer sem sintomas por anos, até causar um evento fatal. Os cardiologistas alertam: cada refeição é uma oportunidade de fortalecer ou enfraquecer o seu coração. Não existe meio termo. E aqui está uma verdade incômoda. Por mais que a indústria tente nos convencer de que esses produtos são inofensivos, se consumidos com moderação, a realidade é que a maioria das pessoas não consegue manter essa moderação. Basta abrir um pacote e, sem perceber, ele acaba. E essa frequência, essa repetição diária, é o que vai, pouco a pouco, minando a saúde cardiovascular. Substituir ultraprocessados por comida de verdade não é apenas uma recomendação de dieta. É um ato de proteção ao seu sistema circulatório. É garantir que o sangue flua livremente, que o coração trabalhe sem sobrecarga, que o corpo receba nutrientes de verdade, em vez de um coquetel de substâncias artificiais. É também uma forma de retomar o controle sobre o que entra no seu organismo e, consequentemente, sobre a sua própria longevidade. Mas a mudança não precisa ser radical de um dia para o outro. Comece trocando o refrigerante por água com rodelas de limão. Troque o biscoito recheado por frutas frescas.
Ao invés de salsicha no jantar, prepare ovos cozidos ou uma salada colorida com proteína magra. Pequenas escolhas diárias têm um impacto enorme quando acumuladas ao longo dos meses e anos. No próximo capítulo, vamos falar sobre um inimigo tão perigoso quanto a má alimentação e que engana muita gente: o sedentarismo disfarçado. Porque o fato de você se movimentar durante o dia não significa que está protegendo seu coração. Há uma diferença enorme entre estar em movimento e fazer atividade física de verdade. E entender essa diferença pode ser o divisor de águas para a sua saúde. O sedentarismo disfarçado, porque se movimentar, não é o mesmo que se exercitar. O ser humano foi feito para se mover. Nossos ancestrais passavam o dia andando, caçando, coletando, construindo, carregando peso, explorando. O corpo humano, inclusive o coração, evoluiu para trabalhar em harmonia com o movimento. Mas hoje, vivemos na era das cadeiras. E mesmo quando achamos que estamos ativos, muitas vezes não estamos. É o que os cardiologistas chamam de sedentarismo disfarçado. É quando a pessoa acredita que, por não passar o dia inteiro parada, já está se exercitando o suficiente. É quando a rotina parece movimentada, mas na prática, o corpo está preso a movimentos repetitivos, curtos e insuficientes para promover benefícios reais ao coração. Um exemplo clássico: a pessoa que passa o dia andando de um lado para o outro dentro do trabalho. Vai à impressora, sobe alguns degraus, carrega pastas, vai até a copa, chega em casa, caminha até a cozinha, organiza a casa, leva o lixo. Isso pode até queimar algumas calorias, mas não é o mesmo que oferecer ao coração o tipo de estímulo que ele precisa para se fortalecer. O exercício físico planejado, como caminhada rápida, corrida leve, natação, ciclismo ou musculação, provoca adaptações profundas no sistema cardiovascular. Ele aumenta a capacidade pulmonar, fortalece o músculo cardíaco, melhora a circulação e ajuda a regular a pressão arterial. Além disso, favorece o controle do colesterol e reduz a resistência à insulina. É como se o coração recebesse um treino específico para se manter jovem e forte. Quando você vive em sedentarismo disfarçado, o coração não recebe esse estímulo. Pelo contrário, ele se acostuma a funcionar no piloto automático sem ser desafiado. E assim como qualquer músculo que não é usado, ele perde eficiência ao longo do tempo. O sedentarismo também provoca alterações nos vasos sanguíneos. As artérias e veias precisam de movimento para manter sua elasticidade natural. Quando ficamos parados por muitas horas seguidas, essa elasticidade diminui, aumentando o risco de endurecimento arterial, acúmulo de placas e, eventualmente, obstruções. É por isso que os cardiologistas insistem: não basta se movimentar, é preciso se exercitar. Outro ponto que engana muita gente é o uso de tecnologia no trabalho. Hoje, com um clique, fazemos o que antes exigia deslocamento. Antigamente, para resolver um problema, era preciso ir até o local, conversar pessoalmente, buscar documentos. Hoje, resolvemos por mensagens, ligações e e-mails. Isso economiza tempo, mas também rouba movimento do nosso dia. E mesmo quem frequenta a academia pode cair na armadilha do sedentarismo disfarçado. Ir 2 vezes por semana e passar o restante dos dias sentado não é suficiente. O coração precisa de estímulo frequente. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é clara: pelo menos 150 minutos de atividade física moderada por semana, o que equivale a 30 minutos por dia, 5 vezes por semana. Esses 30 minutos não precisam ser de alto impacto. Uma caminhada em ritmo acelerado já conta. O que importa é elevar a frequência cardíaca, fazer o sangue circular com mais intensidade, ativar a musculatura e, assim, melhorar a função cardiovascular. Outro detalhe que poucos percebem: exercícios de força também são essenciais para o coração. Muita gente associa a musculação apenas à estética, mas ela ajuda a controlar o açúcar no sangue, fortalece ossos e músculos e melhora a capacidade do corpo de lidar com esforços diários. Isso tudo reduz a sobrecarga sobre o sistema cardiovascular. E o sedentarismo não afeta apenas o corpo físico, ele impacta também o sistema emocional. A falta de exercício está ligada a maiores níveis de estresse, ansiedade e até depressão, fatores que, por si só, aumentam o risco de doenças cardíacas. O movimento libera endorfinas e outros neurotransmissores que ajudam a regular o humor e proteger o coração do impacto negativo do estresse. Você pode estar pensando: mas eu não tenho tempo para me exercitar todos os dias. Essa é a desculpa mais comum e também a mais perigosa. A verdade é que tempo se cria,
E quando o assunto é o seu coração, cada minuto importa. Começar com 10 minutos por dia já é um passo. Subir escadas ao invés de usar o elevador, estacionar o carro um pouco mais longe, fazer alongamentos durante o expediente. O segredo é transformar o movimento em hábito, não em obrigação ocasional. Os cardiologistas alertam que o sedentarismo mata mais do que o tabagismo. Ele enfraquece lentamente, de forma silenciosa, até que o corpo chega ao limite. Infartos e AVCs, muitas vezes, não são resultado de um único evento, mas de anos de vida parada, sem estímulo cardiovascular adequado. É por isso que, no próximo capítulo, vamos falar sobre outro erro fatal que se soma ao sedentarismo e à má alimentação: a negligência com os exames de rotina. Porque, mesmo que você se exercite e coma bem, ignorar o que acontece silenciosamente dentro do seu corpo pode ser tão perigoso quanto não fazer nada. E quando o assunto é o coração, conhecimento é poder. Saber o que está acontecendo no seu organismo é o primeiro passo para agir antes que seja tarde demais. O perigo de viver sem saber. Por que pular exames de rotina pode custar sua vida? Existe um erro que milhões de pessoas cometem todos os anos: acreditar que estar sem sintomas significa estar saudável. Essa é uma das ilusões mais perigosas quando se trata do coração. Diferente de outras partes do corpo, ele pode sofrer danos sérios por muito tempo antes de dar sinais evidentes. E quando finalmente os sintomas aparecem, muitas vezes o problema já está avançado, e as chances de reversão são menores. Os cardiologistas sabem disso e, por isso, insistem na importância dos exames de rotina. Não é exagero, não é para assustar. É porque eles já viram de perto o que acontece quando alguém só descobre que está com a pressão alta, o colesterol elevado ou o açúcar no sangue descontrolado no dia de um infarto ou de um AVC. A hipertensão, por exemplo, pode permanecer silenciosa por anos. Ela vai, pouco a pouco, danificando as paredes das artérias, tornando-as mais rígidas e estreitas. Isso obriga o coração a trabalhar com mais força para empurrar o sangue, aumentando o desgaste do músculo cardíaco. Sem exames regulares, você não percebe esse processo. Continua vivendo normalmente até que uma crise grave aconteça. O colesterol alto funciona da mesma forma. Não há dor, não há desconforto, não há sinal visível. Mas, dentro das suas artérias, a gordura vai se acumulando e formando placas. Essas placas podem romper a qualquer momento e bloquear totalmente o fluxo sanguíneo. O resultado é quase sempre uma emergência médica. E o mais frustrante é saber que tudo isso poderia ter sido identificado anos antes, com um simples exame de sangue. O mesmo vale para o diabetes. Muitas pessoas descobrem que têm a doença apenas quando ela já provocou danos significativos. O excesso de açúcar no sangue, além de prejudicar a visão e os rins, afeta diretamente as artérias e o funcionamento do coração. Um check-up anual poderia detectar alterações discretas na glicemia e permitir mudanças no estilo de vida antes que fosse necessário recorrer a tratamentos mais agressivos. Outro exame fundamental, que muita gente subestima, é o eletrocardiograma. Simples, rápido e indolor, ele é capaz de mostrar alterações no ritmo cardíaco, sinais de arritmias e até evidências de que o coração já sofreu pequenos infartos silenciosos. Esses eventos, quando não diagnosticados, aumentam o risco de um ataque cardíaco mais grave no futuro. E não se trata apenas de olhar para números em um papel. O acompanhamento médico regular também permite avaliar fatores de risco de forma mais ampla. A circunferência abdominal, por exemplo, é um indicador poderoso da saúde cardiovascular. Medir a pressão arterial de forma correta, verificar a frequência cardíaca em repouso, analisar o histórico familiar. Tudo isso ajuda a construir um mapa de prevenção personalizado. Mas há uma barreira que impede muita gente de fazer seus exames: o medo do que pode ser descoberto. É como se ignorar o problema fosse impedir que ele existisse. Essa postura, além de perigosa, é uma armadilha emocional, porque o problema continua lá, avançando em silêncio, e sem diagnóstico não há como tratá-lo. O contrário também é verdade. Saber o que está acontecendo no seu corpo dá poder. Quando você conhece seus números, pressão, colesterol, glicemia, peso, índice de massa corporal, você tem ferramentas para agir.
Pode ajustar a alimentação, aumentar a atividade física, iniciar um tratamento precoce, reduzir riscos. É como ter um mapa em mãos para evitar os perigos no caminho. E não é só sobre prevenção. Muitas doenças cardíacas, quando detectadas cedo, têm tratamento eficaz. Há casos de pacientes que, ao fazer um check-up por outro motivo, descobriram pequenas alterações no coração e, ao mudar hábitos e iniciar acompanhamento médico, conseguiram evitar complicações sérias. É por isso que cardiologistas alertam: fazer exames de rotina não é opcional, é parte do cuidado básico com a vida. Assim como você abastece o carro antes de a gasolina acabar ou troca o óleo para evitar que o motor trave, você precisa verificar como está o motor do seu corpo. E o seu motor é o coração. Mas não basta fazer os exames uma vez e esquecer. A saúde é dinâmica, muda com o tempo. Um resultado ótimo hoje não garante que daqui a um ano estará igual. Idade, alimentação, estresse, qualidade do sono, genética e até mudanças hormonais podem alterar seu risco cardiovascular. Por isso, a constância é fundamental. A recomendação geral é que adultos façam um check-up pelo menos uma vez por ano, mesmo sem sintomas. Pessoas com histórico familiar de doenças cardíacas, hipertensão, diabetes ou colesterol alto devem fazer esse acompanhamento de forma ainda mais rigorosa, com consultas mais frequentes e exames complementares. E não subestime o impacto psicológico de cuidar da sua saúde. Saber que está tudo bem traz tranquilidade. E se algo não estiver bem, saber cedo significa ter mais opções de tratamento e mais chances de recuperação completa. No próximo capítulo, vamos falar de um fator que está presente na vida de praticamente todo mundo, mas que poucos associam diretamente às doenças cardíacas: o estresse crônico. Ele age como um veneno diário, aumentando a pressão arterial, acelerando o coração e preparando o corpo para um ataque que talvez nunca venha, mas que, de tanto estar pronto para acontecer, acaba acontecendo. O veneno diário que acelera o desgaste do coração, o estresse crônico. O estresse, em doses pequenas e controladas, faz parte da vida. Ele é um mecanismo natural de defesa, uma resposta do corpo a situações de perigo ou desafio. Quando você precisa reagir rápido, enfrentar uma situação difícil ou tomar uma decisão importante, o corpo libera hormônios como adrenalina e cortisol para preparar músculos, cérebro e coração para a ação. Até aqui tudo bem. O problema começa quando esse estado de alerta nunca desliga. É isso que chamamos de estresse crônico, uma sobrecarga silenciosa que mantém seu corpo no modo emergência todos os dias, por semanas, meses ou até anos. E, quando o assunto é o coração, esse estado contínuo de tensão é devastador. O corpo humano não foi projetado para viver permanentemente preparado para uma ameaça. Quando os hormônios do estresse permanecem altos por muito tempo, eles começam a provocar danos profundos. A pressão arterial sobe e permanece elevada. Os batimentos cardíacos ficam mais rápidos, mesmo em repouso. O sangue se torna mais espesso, aumentando o risco de formação de coágulos. As artérias se contraem, dificultando a circulação. E o coração, que deveria alternar momentos de esforço e descanso, passa a trabalhar sob pressão constante. Os cardiologistas já observaram isso de perto. Pessoas com altos níveis de estresse têm maior incidência de hipertensão, arritmias e doenças coronarianas. Em muitos casos, o estresse é o gatilho final para um infarto. O paciente já tem fatores de risco acumulados: má alimentação, sedentarismo, colesterol alto, glicemia descontrolada, e diante de um pico de tensão, o coração simplesmente não suporta. E o mais preocupante é que o estresse crônico não dá um sinal único e óbvio. Ele se infiltra na vida em pequenas doses: noites mal dormidas, prazos apertados no trabalho, preocupações financeiras, problemas familiares, trânsito caótico, excesso de responsabilidades. A cada dia, um pouco mais de tensão. A cada semana, um pouco menos de descanso, até que, sem perceber, a pessoa se acostuma a viver nesse estado. O corpo até tenta avisar. Dores de cabeça frequentes, ombros e pescoço sempre duros, cansaço mental, irritabilidade, palpitações ocasionais, sensação de aperto no peito, mudanças no apetite, problemas digestivos. Mas, na correria, tudo é ignorado. O raciocínio é sempre o mesmo. É só mais uma fase. Quando acabar esse projeto, eu descanso. Depois das férias, eu melhoro. O problema é que, para o coração, esse depois muitas vezes não chega.
O estresse prolongado também afeta a forma como você se alimenta e se exercita. Muitas pessoas, sob tensão, recorrem a alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar e gordura, como forma de conforto rápido. Outras simplesmente perdem o apetite e negligenciam a nutrição. A prática de exercícios, que poderia ajudar a aliviar o estresse, é deixada de lado. Assim, o círculo vicioso se completa: estresse, maus hábitos, mais estresse, mais danos ao coração. E há ainda o impacto direto no sono. O estresse crônico mantém o cérebro em hiperatividade, dificultando o relaxamento necessário para entrar no sono profundo. Sem descanso adequado, o corpo não recupera suas funções vitais. A pressão arterial não baixa e o sistema imunológico enfraquece. É por isso que tantas pessoas que vivem sob pressão constante também se queixam de insônia e fadiga. A boa notícia é que, assim como o estresse crônico se instala aos poucos, ele também pode ser desmontado pouco a pouco. Isso não significa eliminar completamente as tensões da vida, algo impossível, mas sim criar mecanismos para que o corpo e a mente não fiquem presos permanentemente no estado de alerta. A primeira medida é identificar as fontes do seu estresse. Anote durante uma semana tudo o que provoca tensão: pessoas, situações, lugares, horários. Muitas vezes, só de tomar consciência desses gatilhos, já é possível reorganizar a rotina para reduzir sua frequência ou intensidade. Depois, inclua na agenda atividades que promovam relaxamento real, e isso não é ficar no celular ou assistir TV de forma passiva. É praticar respiração profunda, meditação, yoga, leitura tranquila, caminhadas ao ar livre, jardinagem, hobbies manuais, momentos em que o corpo desacelera e a mente se desconecta das demandas externas. Outra estratégia essencial é o exercício físico regular. Movimentar o corpo ajuda a reduzir os níveis de cortisol e aumenta a produção de endorfinas, os hormônios do bem-estar. É um efeito duplo: alivia a tensão e fortalece o coração. O sono também precisa ser prioridade. Criar uma rotina de desligamento antes de dormir, diminuindo as luzes, evitando telas, fazendo alongamentos leves ou tomando um banho morno, ajuda a acalmar o sistema nervoso e preparar o corpo para descansar de verdade. E por fim, não subestime o poder das relações humanas. Conversar com alguém de confiança, pedir ajuda, dividir responsabilidades, buscar apoio psicológico. Viver sob estresse crônico muitas vezes faz a pessoa acreditar que precisa carregar o mundo sozinha. Mas dividir o peso é uma das formas mais eficazes de aliviar a sobrecarga emocional e física. Controlar o estresse não é apenas uma questão de bem-estar, é uma medida de proteção cardiovascular. É dar ao coração a chance de bater em um ritmo saudável, sem a pressão constante de um estado de alerta que nunca deveria ser permanente. No próximo capítulo, vamos amarrar todos esses pontos: alimentação, exercício, exames e controle do estresse, para mostrar como pequenas mudanças consistentes podem transformar completamente a saúde do seu coração e evitar que você seja pego de surpresa por uma tragédia anunciada. A virada silenciosa: como pequenas mudanças blindam o seu coração para o futuro. Muita gente acredita que para proteger o coração é preciso fazer mudanças radicais, seguir dietas impossíveis, passar horas na academia ou gastar fortunas em tratamentos. Essa crença, além de afastar as pessoas da prevenção, cria a falsa ideia de que só quem tem muito tempo ou dinheiro consegue cuidar da saúde. Mas a realidade é completamente diferente. A proteção do seu coração começa com atitudes simples, repetidas todos os dias. E a soma dessas pequenas escolhas é capaz de criar uma barreira invisível contra as doenças cardiovasculares. A primeira dessas atitudes é olhar para o que você come de forma consciente. O que vai ao seu prato não é apenas combustível para o corpo, é informação para as suas células. Quando você opta por alimentos naturais, ricos em fibras, vitaminas e minerais, está dizendo ao seu organismo para trabalhar de forma equilibrada, sem inflamação excessiva, sem sobrecarga. Por outro lado, quando se alimenta de ultraprocessados, gorduras ruins e açúcar em excesso, a mensagem enviada é de alerta constante, e o coração sente essa diferença todos os dias. Não é sobre nunca mais comer um doce ou um alimento industrializado. É sobre reduzir a frequência, substituir quando possível, preparar mais refeições em casa. É sobre fazer da alimentação saudável o padrão e das exceções exatamente isso: exceções.
Um simples café da manhã com frutas frescas, aveia e castanhas já muda o ritmo metabólico do seu dia. Um almoço colorido com salada, legumes e proteína magra ajuda a manter a saciedade e estabiliza a glicemia. Um jantar leve evita sobrecarregar a digestão à noite e dá ao coração o descanso que ele precisa. A segunda atitude é transformar o movimento em parte natural da vida. Não precisa de equipamentos sofisticados ou de um treino complexo. Caminhar por 30 minutos todos os dias, subir escadas, pedalar até o trabalho ou fazer alongamentos pela manhã já estimula a circulação, fortalece o músculo cardíaco e ajuda a manter a pressão arterial sob controle. Com o tempo, você pode incluir exercícios de força para preservar a massa muscular, algo fundamental à medida que envelhecemos. A terceira é assumir o compromisso de fazer seus exames de rotina. Marcar o check-up não é sinal de que algo está errado, é sinal de inteligência preventiva. Conhecer seus números é como ter um painel de controle para pilotar o seu corpo. Pressão arterial, colesterol, glicemia, circunferência abdominal, frequência cardíaca em repouso. Tudo isso dá pistas sobre o que está funcionando bem e o que precisa de ajustes. E, quanto mais cedo você identifica um problema, maiores as chances de corrigi-lo sem grandes complicações. A quarta é cuidar do seu descanso. O sono é tão importante quanto a alimentação e o exercício. É durante ele que o coração desacelera, a pressão arterial cai naturalmente e o corpo realiza processos de reparação e limpeza. Dormir pouco ou mal, noite após noite, coloca seu organismo em estado de alerta constante, o que acelera o desgaste cardiovascular. Criar um ritual de sono, evitar telas antes de dormir, manter o quarto escuro e silencioso são medidas simples, mas com impacto profundo na sua saúde. E a quinta é aprender a gerenciar o estresse. Isso não significa viver sem problemas, mas sim evitar que eles controlem o seu corpo. Técnicas de respiração, momentos de pausa ao longo do dia, contato com a natureza, conversas sinceras com pessoas de confiança, hobbies prazerosos. Tudo isso reduz a carga hormonal de estresse e ajuda o coração a trabalhar em um ritmo saudável. Essas 5 atitudes, alimentação equilibrada, movimento diário, exames regulares, sono de qualidade e controle do estresse, não são promessas milagrosas. São fundamentos sólidos, apoiados pela ciência, recomendados por cardiologistas no mundo inteiro. E, ao contrário de mudanças radicais, elas são sustentáveis. Não dependem de força de vontade temporária, mas sim de um compromisso diário consigo mesmo. Talvez você esteja pensando que é difícil começar, mas a verdade é que qualquer mudança começa pequena. Trocar um lanche por uma fruta, fazer uma caminhada curta na hora do almoço, marcar um exame que você está adiando há meses, dormir meia hora mais cedo, respirar fundo antes de reagir